Oi pessoal, então eu queria fazer uma correção do que eu fiz na aula anterior em relação ao modelo da katana. Porque o ideal é não. Eu fiz um unpack, né, do modelo e eu vou dando outro exemplo aqui, vou colocar a katana aqui. Bom, ela tá gigante porque a escala tá em 100 aqui, mas só diminuir para 1 que ela ficou do tamanho certo. E outra coisa também interessante também é quando você abre o modelo aqui, tem algumas configurações. Se você for ver, depende aí da forma que foi feito o modelo no programa de modelagem, mas é interessante fazer esse Axis Conversion, que é porque os programas eles podem ter um sistema de coordenadas diferente, quer dizer, apontando de formas diferentes, e daí aqui você vai deixar ele, você vai meio que corrigir para usar o do Unity. Nesse caso, eu não sei se vai fazer muita diferença, vou aplicar aqui para ver. O ideal é que pelo menos ele deixou o eixo Z, que no caso seria tipo a frente do objeto, apontando para a lâmina. Então eu creio que assim fica um pouco melhor. Tanto é que inverteu aqui. Então depois de ter feito isso, o que a gente tinha feito era feito um unpack. Só que o unpack não é ideal para modelos, porque você vai desvincular ele do modelo original. Então, se você chegar aqui e fazer um unpack e modificar, por exemplo, mudar algum material desse modelo aqui, tipo, vir aqui e mudar o material, ele não vai reaplicar nesse porque ele fez unpack, então ele é como se ele fosse uma instância diferente. Então é melhor você manter separado essa parte da lógica, no caso, sei lá, a parte que o Unity gerencia ali, do que da arte especificamente, que seria o modelo 3D. Então o ideal seria, vou só renomear aqui só para Katana, e criar um pai, tem como criar um create empty parent, que daí vai ser um pai que vai tipo, fazer um wrap dele, e daí ele vai tipo, fazer esse desvincular, essa separação de responsabilidade para nós. Então vou colocar aqui como Katana mesmo também. Uma coisa que pode acontecer também que não é muito boa é que daí ele vai ficar com as coordenadas diferentes, como você pode ver. E isso pode causar alguns problemas, então o ideal seria deixar na mesmas coordenadas. E aí, para fazer isso, você vai ver que aqui a posição X transform vai ser em relação ao pai, que é esse objeto. Então é só vir aqui e desfazer todas as rotações para evitar problemas posteriormente. Assim. Agora a rotação é a mesma dos dois. Então é isso basicamente. A gente não vai mais usar esse aqui. Na verdade eu vou trocar para Sword, né? A gente estava usando isso em vez de Katana. Então agora eu vou só trocar esse prefab por esse. Então eu vou deletar esse aqui. Ele vai sumir da cena. Bom, tinha adicionado também o colisor, né? Esse aqui é interessante de manter. Tá errado porque eu manipulei ali. Então eu vou só refazer tudo mesmo. Então eu vou deletar isso aqui também. Aí eu vou vir aqui e colocar o Blade Collider. Blade Collider e ajustar de acordo. Agora está ajustado, coloquei Box Collider aqui. E opa, só esperar aqui salvar. Às vezes demora um pouco mesmo. Uma coisa que é bem interessante também, agora que a gente separou, é que daí a gente desvincula tudo do modelo. O modelo vai ser só a arte mesmo. Então, por exemplo, eu quero adicionar o Rigid Body, eu vou adicionar direto no Pi, por exemplo. Então eu vou colocar aqui o Rigid Body para ele ter física já. E eu colocar Continuous Detection para Continuous Dynamic igual antes. A gente também precisa colocar ele como um prefab. Então eu vim aqui, pronto, tacar aqui virou prefab, daí a gente consegue reutilizar ele. E uma coisa importante também, que agora a gente vai falar, é sobre as interações. O pacote de o XR no Unity tem dois conceitos fundamentais de interação, que a gente vai ter os interactors, que são os elementos que executam as ações, no caso eles vão estar dentro da mão do controle aqui no caso, né, que seria, vai ser a mão do usuário. E se você for abrindo aqui, você vai ver left controller, right controller, esses aqui são os interactors. Tem como adicionar outros também, eu vou ensinar depois. E aí a gente vai ter os interactables, que eles vão ser o que vai permitir
que o objeto seja interagível. Tem diferentes formas. E o mais simples aí no caso é o de agarrar. No caso a gente vai segurar a espada. E para adicionar a gente vem aqui, vem Add Component e daí digita aqui XR Grab Interactable. Uma outra forma também, sei lá, você colocar Interactable já vai aparecer alguns. Vai aparecer vários, no caso se interessa no XR, né, e não no AR, que é de realidade aumentada. Esse a gente quer o de realidade virtual mesmo. A gente tem o Grab. Bom, a gente adicionou ele aqui e agora a gente consegue manipular algumas coisas. Bom, deixar aqui padrão por enquanto, isso vamos ver que ele já vai funcionar. Vou mostrar aqui então. Porém vai ter algumas coisas que vão precisar de ajuste. Então se eu posso vir aqui e eu vou agachar aqui e vou segurar ele. Só que você pode ver que o agarre está de um jeito bem estranho. Ele está agarrando com a outra mão também. Justamente porque ele está colidindo. Bom, você pode ver que está errado, né? Ele está agarrando pelo meio da lâmina e isso não é para acontecer. E o motivo disso é porque a gente colocou o XR Grab Interactable no objeto pai e ele está apenas fazendo o agarre acontecer de acordo com o axis. Então, como o azul, o eixo Z vai ser sempre a parte que está para frente. E o Y vai ser o que vai ficar para cima. Então você pode, por isso que ele vai estar segurando dessa forma, mesmo que está aqui. Só que a gente consegue ajustar isso. A gente não precisa mudar a origin, no caso esse ponto de pivô do pai. A gente só pode mudar por aqui, pelas configurações do XR Grab Interactable. A gente pode fazer isso por meio do seguinte: Attach Transform, que é o ponto que ele vai usar para segurar. E a gente vai querer que seja na parte de agarrar mesmo, que eu esqueci o nome. Então a gente pode vir aqui e fazer um create empty. Aí eu vou chamar de handle. Só vou mudar a perspectiva para ficar mais fácil. Vou puxar para cá, vou colocar mais ou menos aqui. E só preciso também ajustar, rotacionar para deixar do jeito certo. Então eu preciso que isso daqui fique para frente mesmo, mas a parte tem que ficar para cá. Então eu vou rotacionar nesse sentido. Ah, tá. Aqui é 90 graus. Deixa eu só ver uma coisa. Ok, tá certo. Agora é para dar certo esse agarre. Vamos fazer o teste. Então, virei aqui. Vamos agarrar. Opa, eu esqueci de aplicar o Transform. Tem que vir aqui na Sword e colocar o Attach Transform aqui. O handle, no caso, é o nosso handle, né? E agora vai dar certo. Para você fazer a ação de agarrar, se você estiver usando o simulador, né? Você escolhe a mão, no caso, se você apertar o botão normal, o G é o botão de agarre, como você pode ver aqui, e o botão da direita sempre vai ser os controles padrão. Se você quiser usar a esquerda, você aperta Shift. E se você se você deixar o G apertado e o Shift ao mesmo tempo, e você soltar o Shift e deixar o G, ele vai ficar agarrando para sempre. Então é isso que eu vou fazer agora. Então vou chegar aqui, Shift G, e ele segurou. Talvez não esteja da melhor forma esse agarre. Isso pode ser ajustado. Então vou ajustar aqui ao vivo mesmo, que daí fica até mais fácil. Então vocês podem fazer isso. Só vir aqui no objeto, aqui no handle, aí eu posso modificar o handle. Tá, estava aqui. Não está aqui. Eu vou colocar um pouco mais para cima. A única diferença é que eu vou ter que soltar ele para ele reaplicar, né? Ok. Sim, eu acho que está melhor. Talvez... creio que aqui esteja bom, até porque tem um botãozinho ali.
Vou deixar aqui então. Só vou salvar, então uma coisa que pode fazer para salvar ali a posição é vir aqui, você pode copiar a posição. Aí sai, porque ele não vai salvar, tá? As modificações que você faz enquanto o jogo tá rodando não são salvas. Tem que prestar atenção nisso. Então chega aqui, apliquei a posição, modificou. Então, beleza, agora está certo. Uma outra coisa também que é necessária é a gente ajustar esses colliders aqui. Ele vai indicar qual colisor que vai permitir que a gente interaja com a espada. No caso, ele tá pegando um colisor aleatório, que no caso é do Blade, só que não faz sentido, porque você estaria apontando, tipo, você estaria pegando ele pela lâmina. Porque ele vai estar identificando que você está querendo segurar ele. Isso não faz sentido. Então a gente pode adicionar um collider na handle mesmo. Então eu vou só copiar aqui a mesmas configurações do colisor da lâmina, só para ser mais rápido. Então paste component values. Uma coisa importante que está acontecendo aqui é que eu estou usando o center aqui, isso não é bom. Priorize em usar esse pivô, que daí eu vou saber exatamente a posição que ele está. Aqui ele centraliza baseado em algumas outras coisas do objeto. Isso não é bom. Inclusive eu tenho que até checar se está tudo certo aqui. E realmente as coisas estão certas, pelo menos. Ok. Então agora ele realmente está com o... Ok, ele só desajustou isto. Vou tirar a rotação, né? Colocando... Ah não, a rotação deve ficar, porque senão vai ajustar o attach, né? Então vou pegar aqui para ajustar agora a lâmina. Ajustar aqui para deixar mais perto. Pode deixar uma folga também, para ficar mais fácil do usuário agarrar. Deixar uma folga aqui, umas folgas para cá também. Esse colisor ele não vai servir para física, então não vai mudar, ele não vai colidir com outras coisas, ele vai seguir só de uma área de detecção mesmo. Aqui eu vou só jogar o center para 0 e reajustar manualmente aqui, porque isso é uma impressão que eu tenho de que talvez seja melhor fazer assim, mas se deixasse o center bagunçado também, creio que não mudaria muita coisa. Vamos ver. Ok, jogar um pouco mais para cima. Beleza, acho que aqui tá legal. Então vamos ver agora. Antes eu tenho que colocar esse colisor na lista, né? Collider. E aí é só pegar e arrastar que ele já vai pegar aquele collider automaticamente. Então eu só viro aqui. Você pode ver que quando eu aproximo da lâmina, ele não fica amarelo essa bolinha. Ela fica amarela quando você pode interagir com alguma coisa. No caso aqui a gente está com uma interação à distância. Depois eu vou explicar como fazer para ficar só aproximando com a mão mesmo. Então se eu chegar aqui perto, na verdade estou muito longe, ele vai ficar amarelo. Ainda estou muito longe. Ok, agora estou perto o suficiente. Pode ver, vou pegar. Ele pega na distância, então não lembro exatamente o botão para levar perto, então vou pegar aqui mesmo. E agora a gente consegue agarrar só pelo handle mesmo, que é o que faz mais sentido. Sobre os diferentes interactors, a gente consegue resolver esse problema. Talvez isso seja uma feature interessante no seu jogo, né? De agarrar à distância. Porém eu vou trocar aqui como exemplo, vocês podem deixar o que achar mais legal. E aqui a gente vai vir aqui no nosso XR Origin, aqui por algum motivo fica no Camera Offset. E a gente vai ter os controles, o Left e o Right. Isso aqui é relacionado à estabilização, isso que a gente não precisa mexer. A gente vai mexer nos controles mesmo aqui. Aí a gente tem os interactors aqui, como você pode ver. Só que ele não. A gente tem inúmeros outros tipos de interactors. Para procurar, a gente pode vir aqui no S, eu não sei exatamente onde eles estão. Então você vem aqui e vem aqui nessa lupinha e digita o que você quer pesquisar. No caso, a gente está pesquisando por interactors.
E aí você pode ver, a gente tem o Direct Interactor, Gaze Interactor, Hand. Isso aqui é para se você estiver simulando as mãos, no caso sem usar controles, né? Aqui tem o Hand Poke Interactor. A gente vai estar usando controles, né? E então não precisa desses. O Gaze, eu creio que ele está relacionado à visão do jogador, mas aí você tem que ter, o headset tem que ser suporte a isso. E realmente é relacionado ao olho mesmo, então a gente não vai estar utilizando isso agora. A gente tem aqui o Direct Interactor. Então é só a gente pegar ele e jogar dentro do Left Controller e do Right Controller. Left, Right. Só que a gente vai ter que fazer algumas configurações para isso. Inclusive, irei resetar aqui. Você pode ver que ele caiu na posição nada a ver. Vou resetar aqui para a posição 0 e deixar bem na pontinha ali mesmo. Senão a colisão vai ficar meio estranha. E agora a gente, por causa do Sphere Collider, então esse daqui é o colisor que vai servir como Direct Interactor. Então, quando o controle chegar perto de um objeto e ele estiver dentro dessa área, o colisor do agarre, ele vai permitir que o usuário agarre ou interaja com ele. Não só agarre, né? Pode ser outras coisas também. E, bom, talvez você queira modificar o tamanho, mas eu vou deixar assim mesmo. E aqui nós temos algumas outras configurações. A gente consegue separar camadas para cada interactor. Pode ver aqui no Interaction Layer Mask. Isso permite, por exemplo, que a gente separe objetos que você quer que colida, que você quer que interaja com algum interactor específico. Por exemplo, às vezes você pode querer que você consiga pegar algum objeto de longe. No caso, acho que o melhor exemplo seria a própria katana. Você quer que o usuário só pegue ela quando está perto. Então você consegue aplicar nesse Grab Interactable uma camada para só permitir que o Direct Interactor ou algum outro interaja com ela. E a gente faz isso por meio das camadas. Então aqui eu vou poder adicionar essa camada, vou adicionar a camada Direct mesmo. Você vai vir aqui, aí você pode colocar uma outra camada, vou chamar de Direct. Fazendo referência direta ali ao Direct Interactor, então coloquei aqui. Quando eu vim aqui eu coloco então qual que é a camada que ele vai atuar. Eu só quero que ele atue na Direct, nenhuma outra vai funcionar. Aqui também a gente tem que definir a mão, no caso a gente está no Left, então eu coloco como Left. E essa é a única configuração que vai ser necessária no momento. Aqui também eu vou vir modificar, vou colocar o Direct somente. E vou colocar o Handedness de Right, que é da direita. E agora a gente vai ter que vir aqui e modificar também o XR Grab. A gente só quer que ele, aqui ó, Interaction Layer Mask, a gente não quer que ele interaja com outros, somente com Direct. Uma outra coisa que você tem que configurar quando você adiciona o XR Direct Interactor ou qualquer outro Interactor no seu personagem, você tem que configurar os inputs, que é essa seção aqui embaixo. Então você tem que colocar os inputs de seleção e de ativação. Eu já deixei feito aqui o da mão direita, né? Também tem que adicionar daí. E eu vou só replicar aqui. Então você vai ter que pegar um para input de seleção. Então XR, daí você pode escrever aqui nesse filtro. Então eu digito aqui XRI, que é para filtrar ali pelos XR, aí left, porque é a mão esquerda. Aí tem aqui várias interações, a gente quer um que seja de seleção. Opa, tem que escrever certinho, né? É left, aí select. Aí aqui em cima para ir o que não é com velho, né? Deixa eu só conferir. O de cima é sem velho, aí o de baixo vem com velho, então vou repetir aqui. Eu coloco esse, agora é o de ativação. E aí agora é para funcionar o agarre. Então vim aqui. Foi. Vai para a mão direita. Isso está. Opa, esqueci de segurar ele. Então, como pode ver, está funcionando. E você vai ver também que eu não consigo agarrar de longe, né? Pera aí. Agora ele não está ficando alaranjado, então a gente ativou a interação de longe. Só consegue interagir chegando perto mesmo, que é aqui, ó.
Agora eu também vou falar um pouco sobre a locomoção. No caso, quando a gente está jogando aqui, usando o simulador, a gente está se movendo com WASD, essa não é a locomoção do controle mesmo. A gente está como se fosse um fantasma andando. Você pode ver que eu posso atravessar as coisas, não faz muito sentido. Então, se você estiver usando o headset, é só você usar o controle mesmo normal, que você vai estar se movimentando do jeito certo. Mas aqui no simulador não, você vai ter que utilizar botões específicos, que vai ser o J, o L, o K para trás, o I para frente. Aí você, se quiser usar o esquerdo, você aperta o Shift, né? Aí que você pode ver até cair do mapa. Isso aí vai estar utilizando de fato o analógico. E aí depende da forma que você vai querer configurar. Pode ser que você não queira que o player se movimente dessa forma, né, andando assim. Talvez você queira desativar isso, essa movimentação com o analógico. E também tem outra coisa que é em relação ao botão direito. Você pode mapear também para o esquerdo, né? Que é em relação a teletransporte. Então você pode ver que também outra coisa é essa rotação. Você pode configurar também para deixar ela contínua em vez de fazer assim em graus fixos. Aí se você apontar para trás ele vai virar 180 graus para trás e para frente de volta. Você pode ver que quando eu aperto o I, essa aqui é a locomoção por teletransporte. A gente vai configurar daqui a pouco, como exemplo. E isso também fica aberto a vocês, se vocês quiserem desativar isso, usar teletransporte. Eu vou mostrar algumas configurações que podem ser feitas aqui. A gente tem então a locomoção, ela fica aqui separada, fica nesse locomotion. Isso aqui vai ter algumas configurações de locomoção, pode ver aqui. Então a gente tem, por exemplo, o Snap Turn Provider, que daí ele é o Snap Turn, que é esse virado assim em, em graus fixos, assim, tipo 45 graus, por exemplo. Então ele vai virar 45 graus, 45 graus. E aqui a gente tem o relação à movimentação. Então, digamos que você não quer usar esse Snap Turn, você quer usar contínuo, então a câmera vai estar movimentando assim, quando você estiver usando o analógico direito. Para isso você vai vir aqui no Controller, então você vem também, você acha daí a configuração relacionada a essa movimentação. No caso, essa locomoção ela já está aqui, né, no Right Controller, quer dizer, no Turn. Se por algum acaso o Continuous Turn Provider não estiver aqui, é só você vir aqui fazer a mesma coisa, pesquisa, Continuous, você vai achar o componente. No caso não é em Access, tem que ser em All, né? Porque eu estou selecionando tudo aqui, vai ter o Continuous. Deixa eu só diminuir o zoom. Continuous Turn Provider, daí você só arrasta e joga aqui. Ou vem aqui em Edge, Component também. No caso, ele parece que está ativo, mas ele não está, porque essa configuração ela vai ficar no controller e ela está relacionada a simplesmente uma checkbox, que é isso aqui, Smooth Motion ou Smooth Turn. No caso a gente está falando da rotação, então o Smooth Turn a gente tem que habilitar ele, aí ele vai estar utilizando aquele Continuous. Então vou trocar para o que a gente vai ver. Então aqui vou apertar L para movimentar, você pode ver que agora está sendo contínua a rotação, não está sendo snaps. Eu prefiro a rotação assim. Outra coisa que pode fazer também é modificar a sensibilidade. Você vem aqui no Turn, embaixo do Locomotion, Turn Speed, se ela dobrar, por exemplo. Aí fica rápido, mas talvez não seja muito bom isso, porque a gente também tem que se preocupar com problemas de vertigem, tá utilizando o headset, né? Então talvez deixar tão rápido assim não seja bom. Então eu vou deixar no 60, né? Só sair daqui já vai voltar para 60. E agora a gente também tem uma outra coisa que é o teletransporte. O teletransporte funciona da seguinte forma: o teleporte ele já está ativo por padrão, né? Teleportation está aqui, e no Right Controller ele vai estar utilizando. Ele já vai estar utilizando o teleporte, porque ele tem aqui o Teleport Director, o controller também tem, mas ele não está sendo usado.
você pode vir aqui no Teleport, o Teleport Interact, porque ele tem até uma Interaction Layer Mask separada. E ali ele acontece quando o player ele move o analógico para frente. Ele ativa isso. Só que aqui ele não está configurado para teleportar em nada. A gente vai ter que configurar o chão para esse teleporte. Então uma coisa que eu vou fazer é só aumentar um pouco esse chão. Então eu vou aumentar aqui e assim também. E vir aqui, a gente vai ter que adicionar um Teleportation Anchor ou Area. O Area vai permitir que você teleporte em qualquer área deste chão. Então vou colocar aqui, o Interaction Layer Mask vai ser o teleporte. Ele já tem um Collider, então ele vai utilizar o próprio. Mas eu vou adicionar aqui só para definir mesmo exatamente. Inclusive vou até modificar isso para colocar como floor, o chão, né? Tava como cube. Então vamos analisar o que vai ocorrer. Então aqui está apontando, tá vendo? Agora ele consegue. Ok, agora eu estou controlando só o controle direito. Então se eu apertar I, ele vai querer movimentar para algum lugar, por causa que é uma teleportation area. Então eu vou apontar para lá e vou teleportar para cá. Vou apontar para lá e vou teleportar para cá. Então isso faz funcionar como teleportation area. Aí faria bastante sentido você desativar a movimentação com o analógico, né? Assim. Porém eu vou tirar o teletransporte, então eu vou deixar assim mesmo. Aí aqui, isso é uma teleportation area. Porém eu vou remover ela agora. E agora a gente vai utilizar uma teleportation anchor. A diferença é que o teleportation area ele permite o usuário ele escolher exatamente o ponto que ele quer teleportar. Porém, o Teleportation Anchor ele vai ele vai restringir o player a uma posição pré-determinada. Por exemplo, ali no Teleportation Area eu poderia teleportar observando em qualquer direção. Bastava eu modificar a rotação da cabeça, né? O Teleportation Anchor não, ele vai te colocar numa rotação exata, na posição exata. E aqui, por exemplo, ele está escolhendo o Transform, que vai ser onde ele vai ser jogado. Então, no caso, eu vou ter toda essa área, porém o player vai ser jogado exatamente por ponto do meio, que é a âncora, independentemente da onde eu jogar o meu teleportation. Então, isso serve, no caso, não faz sentido para o chão, né, especificamente, para um chão gigante, sim. Faz sentido para pontos pequenos, então pequenos áreas onde o player poderia teleportar e ficar. Aí, no caso, por exemplo, você poderia desativar a movimentação normal com o analógico esquerdo e ativar só por teleportation area e anchor. Aí o anchor seria para algum lugar que você quer que o player fique olhando diretamente. Você quer uma posição predeterminada para o player, né? Então vou mostrar aqui, então utilizando no meio mesmo, mas esse não é um caso de uso muito que faça sentido, né? Eu vou apenas mostrar como exemplo. Também vou aplicar aqui o Collider. E vamos testar. Então aqui eu vou só me movimentar para o lado para observar isso. Então vou utilizar aqui o controle direito e vou apontar aqui para Opa, cliquei com o botão errado. Então vou utilizar aqui, ó. Pode ver que eu estou jogando, por exemplo, ali na ponta, mas eu não estou indo para a ponta. Eu estou indo exatamente para a Teleportation Anchor. Pode ver que eu estou bem no meio. Então vou fazer isso de novo. Vou andar mais para cá e vou mostrar de novo. Ó. Vou querer ir para cá. Só que eu vou ser jogado exatamente para o meio, que é o Teleportation Anchor. Então a gente tem essas formas de movimentação, por teleporte ou por movimentação contínua. E dentro do teleporte tem o uso de Teleportation Anchor e Teleportation Area, que podem ser utilizadas, né? Todos esses modos eles podem ser utilizados. Eles não são mutuamente exclusivos, né? Você pode usar todos eles, como você pode ver aqui. Outra coisa muito interessante também na interação são os sockets. Os sockets eles vão servir como encaixes. Então, por exemplo, se eu vou querer que a espada encaixe, por exemplo, em uma bainha, por exemplo,
e ela fique presa lá. O exemplo que eu vou dar vai ser utilizando, por exemplo, guardando a espada numa bainha imaginária do personagem. Então eu vou adicionar então um socket diretamente aqui. Em game eu vou ajustar e daí eu vou salvar a posição, né? Então a gente tem que utilizar o Keymer Offset porque ele vai acompanhar o player. E aí aqui eu vou adicionar então o socket para katana, create empty, katana socket. Vou só já dar uma ajustadinha, vou jogar ela mais para baixo aqui. Vou deixar do lado esquerdo. E aqui a gente vai adicionar então o socket, ele se chama XR Socket Interactor. Dá para colocar aqui uma Layer Mask, então eu vou deixar dá para deixar tudo mesmo. Handedness None, ele significa que as duas mãos podem encaixar ali. Test Transform, vou deixar ele próprio. Porém a gente vai precisar de um colisor para saber quando que o socket ele vai acontecer de fato. Para saber se está na zona certa. Então aqui ele vai adicionar um Box Collider, ele sempre vai ficar tão gigante, então eu vou ter que adaptar aqui. Ponto 01, ponto 01, ponto 01. Vamos observar. Uma outra coisa eu acabei esquecendo, na verdade, é que a gente consegue ver esses detalhezinhos, que é esse gizmos aqui. Então vem aqui para a direita, vai ter o gizmos, aí a gente consegue ver todas essas coisas, eu tinha acabado esquecendo. Inclusive assim a gente vai conseguir ajustar até ver aqui, ó, isso aqui é o player. No caso ele está começando afundado no chão, né? Vou subir um pouquinho ele. Então aqui vai estar, acho que aqui é mais ou menos a altura da cintura. Vou pegar o socket da katana, vou jogar mais para baixo aqui talvez. Aí agora a gente está vendo tudo, né, que a gente precisava ver. Inclusive o box color está aqui. Beleza, vamos aumentar então, vou aumentar para 1, não, 1 é demais na verdade. Eu vou deixar talvez o X um pouquinho maior e o Y também, tem que ser bem maior. Vou jogar talvez assim, e aqui eu zerar um pouquinho de outra forma. Bom, vou aumentar também um pouco mais, acho que assim fica interessante. Uma atenção que é necessária é que como a gente colocou o socket dentro do nosso XR Origin, é que a gente não vai poder, para fazer esse teste, a gente não vai poder utilizar a movimentação com o WSD do simulador, porque ele não vai estar, ele desloca, assim, ele não movimenta de forma correta, ele não movimenta utilizando os controles, então é como se você estivesse movimentando só os controles e todo o corpo estivesse solto, assim, deslocado. Então a movimentação, para ela manter essa bainha no corpo, a gente vai ter que utilizar o simulador direto dos controles, então o I, o J, o K e o L. Enfim, isso é só uma atenção para o momento do desenvolvimento mesmo, porque quando estiver jogando esse problema não vai existir, até porque você vai estar usando os controles diretamente, né? Então por isso eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a espada aqui mais perto e vou ativar um negócio que eu vou desativar o uso da gravidade, porque ela vai ficar próxima da minha mão ali. Então ela está aqui. Eu irei pegar e agora vou testar se eu consigo guardar ela. Ela vai estar mais ou menos aqui. Ok, uma coisa que eu tinha esquecido é que a gente tem que definir o box collider com o trigger, daí ele vai funcionar. Bom, agora você como pode ver, ele vai aparecer um símbolo azul, o que no caso é a katana, mas a posição que ela vai ficar quando soltar a espada. Só que você pode ver que ela está posicionada de outra forma. Isso é relacionado ao próprio teste do socket da katana, então na verdade eu vou ter que rotacionar isso e deixar ela para baixo, assim. Daí vai ficar como se fosse uma bainha de verdade, né?
No caso, talvez seja melhor ficar um pouco na diagonal assim. Então aqui, então se eu soltar, ficou ali. Então ela está ali. E agora eu tenho que movimentar com o controle. Ok. No caso eu tenho que usar o meu controle da direita, né? Agora pode ver, a espada está me acompanhando mesmo eu estando movimentando. E aí eu posso jogar, posso fazer qualquer coisa, e aqui eu posso vir aqui embaixo e pegar a minha... Eu posso pegar a espada. E assim funciona um socket. Bom, e também você pode colocar o socket em qualquer outro lugar, né? Aqui eu quis colocar no player, porque eu acho que o que faz mais sentido no caso de uma espada, né? E eu acabei esquecendo, na verdade, quando eu tava no modo game, eu tenho que... Vou só rotacionar de novo aqui, aí agora vai ficar certo. Uma outra coisa também, em relação aos prefabs, é que a gente modificou bastante esses prefabs, né? Só que o prefab em si, ele não salvou as alterações que foram feitas. Quando a gente faz uma alteração fora, porque a gente pode, por exemplo, chegar no prefab e abrir ele. Então eu chego aqui, clico 2 vezes e eu abro ele separado. Pode ver que as modificações não foram aplicadas. Então se você modifica ele numa cena e quer aplicar ele no prefab de vez, você vem aqui no overrides. Você pode escolher o que você quer aplicar. E no caso aqui a gente quer aplicar tudo. Então vem no apply all e agora ele vai estar aplicado no prefab em si, não só na cena. Então o que a gente modificou foi a espada somente, né? Talvez se você quiser pode modificar também o XR Origin, é interessante também, vim aqui fazer um override. E é isso. Como tarefa para a próxima aula, o que seria interessante de ser feito é criar essa plataforma onde o player vai ficar, né? E colocar colisores para impedir que o jogador saia. Então crie paredes. Elas podem ser vazias, então que mais pode fazer sentido, você pode escolher o jeito que você quer. Então eu posso chegar aqui e criar um create empty aqui. Ele acabou ficando com auxílio. Espera aí, eu vim aqui, empty. Então eu vou colocar aqui um game object para salvar as paredes, a walls. E aqui vou criar então as paredes. O que é interessante você pode então, por exemplo, cercar tudo isso com 4 paredes no caso, e o teto se você quiser também. É interessante você manter eles separados mesmo, esses colisores separados, e fazer eles saírem um pouco para o lado esquerdo para evitar alguns problemas. Então utilize, por exemplo, box colliders mesmo, e podem deixar as paredes relativamente grossas. Qualquer dúvida em relação às tarefas, né, vocês podem me perguntar. Outra coisa daí vai ser adicionar esse Grab Collider à katana e configurar o Attach Transform para segurar pelo cabo aqui. Colocar o Rigid Body delas como Continuous Dynamic. Colocar o socket também da bainha no jogador. Configurar também, aí fica a escolha de vocês, se vocês vão querer usar só o Direct Interactor ou o Near Far, que é o que eu utilizo de longe para interagir com a katana. Também, e é isso basicamente para as tarefas dessa aula. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem e é isso.